Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou aqui hoje para poder falar um pouco com vocês sobre a doença do século. E há dias, eu venho desenvolvendo alguns trabalhos com mulheres. Há 7 meses atrás eu retornei para dentro de casa para poder exercer a minha função segundo aquilo que um dia Deus determinou. Eu descobri dentro da biomedicina, dentro da área da saúde, dentro da clínica de estética, dentro de 18 anos de atendimento, que a doença do século chama empoderamento feminino. E por que é o empoderamento feminino que é a doença do século? Porque as mulheres perderam a sua essência para buscar algo que Deus já tinha determinado para todas as mulheres na terra, que Deus deu a capacidade da mulher de administrar, organizar, prover, nutrir, gerar vida. O único ser que gera vida na terra é a mulher. E infelizmente, a raiz da nossa nação brasileira é uma raiz que foi deturpada desde quando tudo começou no Brasil. Quem morava aqui eram os índios, os brancos vieram, com os brancos eles trouxeram os negros para poder serem escravizados nessa terra. E o derramamento de sangue sobre a nação brasileira, ele é real, ele existe desde antigamente. E nisso as mulheres foram abusadas, as mulheres foram massacradas, as mulheres foram sim fruto de muita destruição. Mas a raiz disso não é o homem. A raiz disso é o pecado original. E que tem trago agora a doença do século, que é o empoderamento feminino, sim. Porque as mulheres querem sair de suas casas, serem desobedientes aos seus pais, entrar num casamento à base de rebelião e gerar filhos rebeldes e insubmissos que não respeitam nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. E eu posso falar muito bem dessa história. Sabe por que eu posso falar? Porque eu sou fruto dessa rebelião do feminismo há tanto tempo e desse dito empoderamento feminino, que não é um empoderamento feminino, é um adoecimento da alma da mulher. Porque tudo que uma mulher precisa é da proteção, provisão e direção. Porque a mulher foi chamada para gerar, nutrir e criar relacionamentos. E a base da sociedade, ela está toda destruída porque as famílias estão sendo destruídas. As mulheres saíram do seu papel de serem mães, serem filhas, de serem esposas. E eu posso falar dessa dor, sim, sabe por quê? Porque eu sofri na pele essa dor. E não é por causa dessa dor que eu me tornei inferior e nem me tornei uma coitada, uma vítima. Essa era a minha história. Eu venho de uma história onde eu tive uma mãe que teve que lutar pela sobrevivência. E eu me tornei uma mulher, sim, que aprendi a lutar pela sobrevivência. Mas nós não fomos chamadas para lutar pela sobrevivência. Nós fomos chamadas nessa terra para nutrir, para gerar relacionamentos, vínculos afetivos e para poder administrar, sim, e governar. Porque em Provérbios 31, a mulher sábia, ela já existia e foi Deus que instituiu ela na terra. Ela não precisa de empoderamento feminino para ela se tornar uma mulher sábia, para ela se tornar uma mulher segundo o coração de Deus. Esse empoderamento feminino, ele veio para destruir
a família. Porque quando nós saímos de dentro da nossa casa para alcançar aquilo que Deus não tem para nós como propósito de vida, nós estamos saindo do centro da vontade de Deus para fazer a nossa vontade. E a nossa vontade, ela é uma vontade enganosa. Ela é uma vontade que nos adoece. Ela é uma vontade que nos traz dor, que nos traz sofrimento. Eu não posso mais calar diante disso tudo. Tem 18 anos que eu atendo dentro de um consultório, que eu decidi descobrir quais eram as raízes das minhas dores, por que eu sofria tanto, por que eu tinha aquela história, por que eu carregava aquelas marcas na minha vida. E a sua vida provavelmente ela não é diferente. Todos nós sofremos, todos nós nascemos de pecado, todos nós somos frutos de uma natureza pecaminosa, triste, enganadora, mentirosa. Todos nós viemos da mesma raiz. E a sua dor não é diferente da minha. Só que a minha história tem um porquê. Eu tinha que ser essa mulher forte, corajosa, guerreira, que lutava para poder conseguir entender tudo isso agora aos 36 anos de idade e falar: chega, não vale a pena. Não vale a pena. Nós temos o direito de mudar a nossa história. Nós conseguimos mudar essa dor na alma das mulheres se nós voltarmos à essência. E a essência é pedir perdão, é confessar pecados, é deixar as angústias da alma, as dores da alma e voltar ao original. E o original que Deus quer para a mulher está lá em a mulher de Provérbios 31. Ela administra, ela vende, ela compra, ela negocia, ela dá mantimento para os pobres, ela organiza a sua casa e dá ordem às servas. Ela ajuda aos necessitados. A família dela não passa falta de nada. Ei, família é dentro de casa. Família é pai, mãe e filho. A partir do momento que você casa, sua mãe e seus irmãos não são sua família, eles são seus parentes. Eles deixam de ser sua família. A família é aquela que está ali junto para poder dar base, para poder saber o que é difícil, o que é fácil, o que um consegue, o que o outro não consegue. E Deus instituiu essa família na terra e falou que quando casa tem que deixar pai e mãe. E o que eu estou vendo é mulheres que continuam vinculadas à mãe, às dores, aos traumas da mãe. Tem levado isso para dentro dos casamentos. Tem se tornado mulheres insubmissas aos seus maridos, achando que ela tem que perpetuar aquela história ou que ela tem que lutar por aquela história. Nós não precisamos lutar por mais nada, tudo já foi feito. Deus, ele deixou Jesus na terra para poder ser a redenção por nós. As mulheres não precisam dessa luta para provar nada para ninguém. A mulher por si só, ela tem um poder muito grande nas mãos. Ela é aquela que dá direção, é aquela que administra aquilo que o provedor, aquilo que o sacerdote, aquilo que o homem faz. Mas não existe homem mais, não existe, porque nós que temos que gerar, nutrir e criar os vínculos de relacionamento, nós abandonamos o nosso posto para assumir um empoderamento feminino, para alcançar lugares que ele pode ser da mulher, sim, segundo o propósito de Deus. Eu conheço mulheres que têm lugares altos, mas foi Deus que colocou elas lá, com um propósito. Agora, qual que é o propósito original da sua vida? Na visão da sociedade, eu sempre fui uma mulher empoderada, que lutei para ter uma empresa, que lutei para poder criar os meus filhos, que lutei para poder ter uma casa, para poder andar bem vestida, para poder ter roupas boas, para poder ter. Mas eu não lutei dessa forma porque eu queria. Eu lutei dessa forma porque eu não tive outra história. Porque a minha história era essa, para hoje chegar aqui perto de você e falar: tudo que eu queria era um pai. E hoje eu vejo que os pais estão sendo destruídos
Os homens estão sendo destruídos por nós, mulheres. Nós colocamos os filhos para desonrar os pais. E depois nós mesmos colhemos os frutos de filhos envolvidos em drogas, de filhos envolvidos em adultério, de filhos envolvidos em prostituição, de filhos envolvidos em bebedeira. Aí sabe quem que vai sofrer? É a mãe. Sabe por quê? Porque é ela que ajudou aquilo ali. Porque a mãe é a que nutre. É a que gera relacionamento, inclusive com o pai. Agora, se a mãe está destruindo o pai, esse filho vai crescer sem referência. E eu não tenho isso. Eu tenho uma história linda em Deus. A minha mãe, ela teve que lutar pela nossa sobrevivência, mas depois de 63 anos, ela deixou bem claro que a rebelião dela foi quando ela saiu para trabalhar. E o pai dela não queria que ela saísse para trabalhar, mas ela queria uma história nova, ela queria uma vida nova, ela queria uma vida diferente. E tudo que uma mulher quer é ter um braço para poder deitar, porque lutar, a gente sabe lutar muito bem, a Bíblia já deixou isso instituído. Se você quiser depois ler, eu não vou ler aqui não, a mulher de Provérbios 31. A mulher, ela tem força, ela tem vigor, ela tem energia, ela tem condição de fazer tudo, se ela estiver sentindo amada, cuidada e respeitada. E um homem não respeita uma mulher porque nós temos um empoderamento feminino dentro de nós. Nós não abusamos sexualmente, nós não abusamos fisicamente, mas nós abusamos intelectualmente dos homens. Nós colocamos ele como seres muito menos preciosos para Deus, porque as habilidades deles são diferentes, então a gente massacra eles com as nossas palavras, porque a palavra da mulher, ela tem poder de vida e de morte. A mulher, ela consegue destruir qualquer pessoa através de uma palavra, até aquelas que fingem que são caladas, que são tímidas. É mentira. Dentro de casa, só o marido e os filhos sabem quem ela é de verdade. E eu não estou falando isso porque eu fui diferente, não, eu fui igual. Mas nesse ano de 2022 eu recebi uma palavra e falo que foi a melhor coisa da minha vida. Ontem eu pude sentar dentro da clínica, dentro da minha maca, conversando com uma mulher empoderada, que eu tenho certeza, se eu descrever o currículo dela aqui para vocês, vocês vão falar, não, essa tem sucesso. Mas ontem à noite ela me mandou uma mensagem antes de dormir e falou, não podia dormir sem falar isso. Eu estava procurando uma resposta. E você, naqueles poucos minutos, me deu uma resposta simples e direta. E a resposta simples e direta que eu tenho para dar para você, mulher, hoje é: volta para sua essência. Volta para o seu pai. Volta para sua mãe. Se você é filha, pede perdão. Descobre onde você errou. Reconstrói os vínculos. Volta para o seu marido. Pede perdão. Fala com ele o que você sentia de verdade, por que você queria trabalhar, que você queria provar que você era melhor do que ele. Arrepende. Enquanto isso, os maridos estão denegrindo as mulheres do lado de fora. Por quê? Porque dentro de casa eles se sentem um fraco. Eles sentem que eles não são ninguém. Eles sentem que eles são incapazes. E nós temos homens por aí sofrendo isso diariamente. Eu acabei de conversar com um homem fraco que queria o CPF para dar um golpe. Eu fui conversando com ele sem dar o CPF. Na hora que eu falei com ele, falei, sim, está errado. Ele falou, é o banco. Eu falei, é mentira. Não é o banco. É o seu caráter. E o caráter desse homem foi formado por quem? Qual que é a história dele? Qual que é a dor dele? Qual que é a dificuldade dele? É uma mãe que não soube gerar os relacionamentos. Um pai omisso, porque vem de uma sociedade onde agora o lema é gerar empoderamento feminino. Esse empoderamento feminino está destruindo a alma das mulheres, elas estão empoderadas, destruídas, empoderadas sem alegria, empoderadas e por dentro, sepulcro caiado, tá tudo podre, tá tudo fétido. Só uma angústia, uma tristeza, um sofrimento, uma mentira.
mulheres solteiras que não conseguem atrair nenhum homem, somente homens abusadores. Porque as mulheres solteiras, elas já geraram conexões cerebrais dentro do cérebro, dentro da mente delas, que elas querem conquistar e alcançar. E o homem, ele não quer uma mulher para conquistar e alcançar. O homem, ele quer uma mulher para ele amar. Mas quando dentro de você só tem sinapse, só tem pensamentos de que você tem que conquistar, essa não é a sua essência. A essência da mulher é nutrir, é gerar vínculos, é gerar relacionamentos, é gerar vida. Vida nos homens, vida nas mulheres, vida nas filhas, vida nos filhos. É ensinar com amor, com sabedoria. Toda mulher tem um dom de pedagogia vindo do céu. A pedagogia não é porque você formou numa escola, porque você formou numa faculdade. É porque a pedagogia, ela é de Deus. Deus nos deu o dom de ensinar. Deus nos deu o dom de acalmar os ânimos. Deus nos deu o dom de trazer a essência daquilo que foi quebrado, daquilo que foi perdido. E hoje eu estava muito angustiada, porque depois de 7 meses sem trabalhar, eu fiz uma visita em 2 empresas. E a maioria dessas empresas, as pessoas que estavam lá eram homens. E quando eu confessei os nossos pecados como mulheres, mandonas, agressivas, arrogantes, na fala, eu devolvi a voz para esses homens, e esses homens conseguiram falar do que estava dentro deles. E foi a experiência mais linda da minha vida. O homem, ele quer saber por que ele é grosso, por que ele é arrogante, por que ele abusa. Ele quer saber por que, onde que isso está acontecendo. Ele faz, sim, porque a essência do homem foi proteger, prover, dar segurança e direção. O homem nasceu para isso. E quando nós queremos um homem carinhoso, sensível, amável, eles já são. O homem, desde criança, ele traz flores para as mães e fala assim: aqui, mamãe, uma flor para você. É todo homem. Quem destrói isso nele somos nós, que a gente fala: sai para lá, eu não quero isso agora, eu estou ocupada. É só uma flor. E aí, depois que a gente amadurece, a gente vai vendo qual que vai ser os homens que nós vamos deixar para as filhas casarem. São os homens que nós construímos. São os homens que nós geramos. São os homens que nós ou super protegemos ou anulamos a paternidade do pai na vida deles. Algumas porque passaram por abuso, tiveram que ser mãe solo. Mas a sua história pode mudar. Eu vivi essa história. Mas é só você que pode mudar ela. Quando eu atendi aqueles homens, quando eles falaram de sentimentos, desde esse dia, eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, me mostra a raiz disso, me mostra isso, me mostra como que eu posso falar disso, como que eu posso devolver a voz para esses homens, como que eu posso falar com essas mulheres que os homens precisam de se sentir amados, respeitados. Tudo que um homem precisa é de se sentir respeitado, e nós mulheres desrespeitamos eles. E quando nós não desrespeitamos diretamente, indiretamente, nós falamos mal deles uma para as outras, nós falamos mal dos filhos, nós expomos a nossa família, enquanto nós devíamos estar buscando a nossa intimidade em Deus para saber o que nós poderíamos fazer para resgatar a essência da nossa família. E hoje pela manhã, enquanto eu ouvia uma mulher falar sobre a terra, sobre a produção orgânica, tirar os agrotóxicos, tirar todo pesticida e voltar à produção orgânica, ela falou: nós também precisamos passar por esse processo. E eu resolvi falar desse processo, sabe por quê? Porque se nós, mulheres, não voltarmos à essência, vai piorar cada vez mais, porque é nós que geramos, nutrimos e criamos relacionamentos e intercedemos. Mas se nós saímos da nossa posição de criar relacionamento, gerar e nutrir, os homens só nascem de mulheres.
Não existe homem que nasce de outra forma e toda a vida ela é dada por Deus. Agora as feridas da nossa alma é que nós temos carregado e massacrado os nossos filhos, as nossas famílias, por sonhos que foi colocado no nosso coração, que não são eternos, que vai passar. O carro novo passa, a empresa passa, a roupa nova passa, o diploma passa. Nada disso é suficiente. E eu posso apresentar relatos de mulheres extremamente estudadas, extremamente inteligentes, mas que estão sem rumo, sem direção, não se sentem amadas e a alma está destruída. E aí, o mais sério disso é quando nós estamos certas, lutando para poder deixar uma empresa e falar: eu não quero mais, eu vou voltar para casa, eu vou retornar à essência. Aí as pessoas da sociedade falam: você é doida, isso é coisa de doido, você tá ficando doido. E aí a gente começa a se preocupar e achar que é a gente que tá fora do normal mesmo, que a gente tá doido. É mentira, você não tá doida se você estiver lutando pela sua família, com o coração restaurado em Deus, com a sua alma restaurada em Deus. O seu corpo não vai sofrer doenças, não vai, porque a promessa de Deus para nós é que os nossos pensamentos sejam bons. E o que eu tô vendo é mulheres que estão com pensamentos terríveis, pensamentos enclausurados, muralhas, fortalezas dentro da mente, que não conseguem falar dos seus medos, das suas limitações, das suas fraquezas, porque existe uma sociedade mostrando um empoderamento feminino. Não existe. Esse empoderamento feminino é uma doença que está destruindo as mulheres. As mulheres não dão conta disso. Nós somos seres sensíveis, relacionais, que geramos e nutrimos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. A função do homem é proteger, prover e dar direção. E nós estamos sentindo falta disso, porque a sociedade está em desequilíbrio. Eu não poderia deixar de falar isso, porque tem 3 semanas que está me perseguindo. E essa semana eu descobri um pecado muito forte, algo muito oculto dentro de mim. Realmente, uma filha de mãe solteira que ouve uma mãe falar: eu não tive relacionamentos, não foi porque eu não quis. E na hora, dentro de tudo que eu estudei, dentro da biomedicina, dentro das conexões cerebrais, dentro do sistema nervoso central, as sinapses, o cérebro, como uma mulher autista agora descobri depois de 36 anos também, e não vou negar falar disso porque eu não tenho vergonha, não foi isso que me trouxe até aqui, mas eu vou expor que dentro da biomedicina, dentro das sinapses, dos pensamentos, você colhe aquilo que você planta nos seus pensamentos. Então, se você quer ser uma mulher forte, você não vai ter um homem para te proteger. Se você quer ser uma mulher cheia de sonhos para conquistar o mundo, você não vai ter um homem que vai querer te amar, que vai deixar você deitar no braço dele e se sentir fraca. Porque os seus pensamentos geram toxinas no seu corpo. Por isso da quantidade de câncer que nós estamos vendo, por isso da quantidade de mulheres doentes, de sistema nervoso, as mulheres aprisionadas em medicação neurológica para tratar pensamento acelerado, ansiedade ou depressão. Não é por falta de empoderamento feminino, é por falta de voltar à essência. Nós somos criadas para sermos protegidas, providas e direcionadas. E quando nós nos rebelamos contra isso, nós pagamos um preço muito alto. E esse preço nós pagamos no nosso corpo físico. É muito triste e muito pesado ao mesmo tempo, mas eu não vou deixar de falar. Ontem eu dormi preocupada porque foi um dia muito cansativo. Eu tive contato com o meu pai. Para quem não sabe a minha história, o meu pai foi um abusador, sim. Mas a história dele não foi fácil.
Ele perdeu a mãe aos 10 anos. Ele viu ela morrer. E ele foi criado por uma madrasta. E aos 15 ele já tinha se rebelado e já tinha saído de casa baseado nas dores dele. Um homem extremamente inteligente, um homem extremamente cheio de ideias, cheio de ensino para oferecer, mas um homem extremamente ferido. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Mulheres curadas curam. Eu decidi me permitir ser curada no corpo, na alma e no espírito, para hoje eu poder estar falando isso aqui. E hoje eu não vou negar isso mais, porque o meu pai, ele não é um homem mau, eu amo ele, com todos os defeitos, com todas as características. As 3 vezes que eu encontrei com ele foram vezes de palavras diretivas específicas e que me deram direção clara daquilo que Deus tinha para mim na terra. E tudo que ele fez de mal não anula quem ele é em Deus como homem, como pai. Porque Deus conhece a história dele, só Deus pode julgar, condenar, só Deus pode fazer o que foi. Deus não faz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho. Você já deu seu filho pelo menos para o seu marido? Você entregou seu filho? Porque o filho, a paternidade de Deus, ela é representada através do homem. Ela não é representada através da mulher. Nós somos ajudadoras idôneas, que viemos para ajudar de maneira sábia, porque a mulher sábia ajuda. Mas a paternidade, ela só é cobrada do homem. Não existe Deus cobrando paternidade de mulher. E hoje, quando eu volto na minha essência e vejo meu pai trabalhando, após ter um rompimento de veias no cérebro, de ter passado por situações difíceis, eu vejo, não existia diagnóstico há 60 anos, há 70 anos atrás. Com certeza meu pai e minha mãe seriam diagnosticados com autismo, todos dois. Eles tiveram que ser fortes para darem conta do que deram. E são as melhores pessoas do mundo. E a promessa de Deus para a restauração da base de um ser humano é converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Quando nós olhamos para a nossa história, amamos e perdoamos do jeito que eles são, nós conseguimos ver que a nossa essência, ela existe. E ontem, ao mesmo tempo, enquanto eu recebi um vídeo do meu pai trabalhando há mais de 67 anos, construindo uma prótese odontológica, ele aprendeu a ser dentista com o meu avô, prático. E com mais de 70 anos trabalhando, construindo uma prótese com muita dedicação, com muita habilidade, com muita destreza nas mãos. Eu achei a coisa mais linda e falei assim, esse é o pai que eu tenho a vida inteira. Essas habilidades que eu carrego é por causa do DNA dele. E aí, ao mesmo tempo, a minha mãe ligou, passando por um golpe, por um golpista do INSS, homem, tentando iludir, tentando enganar, tentando destruir, tentando roubar aquilo que ela conquistou com tanta luta. Naquele momento eu pensei, tudo que uma mulher quer é um homem que protege, que provê e que dá direção. E naquele momento, ao mesmo tempo que eu me senti muito amada por Deus, porque Deus foi o meu pai, se você não tem pai, Deus, ele tá com você o tempo inteiro, ele é o seu pai, ele te provê, ele te dá direção, ele te dá proteção. Se você aceitar, ele coloca pessoas na sua vida que vão te guiar ao norte até você conseguir sarar aquilo que precisa ser sarado. Se você não convive com seu pai, isso não é desculpa, a Bíblia fala que Deus é o nosso pai e que ele provê tudo. Ele é o que controla todas as coisas, não é o seu pai. O seu pai é limitado, a sua mãe é limitada. Eles são humanos. Eles dão conta do jeito deles. É a história deles. Agora, quando nós confiamos em Deus, nós precisamos descansar em Deus e saber que Ele faz todas as coisas.
E Ele fez por mim. Não me faltou pai, não me faltou mãe, não me faltou recurso, não me faltou provisão em nada. Eu precisei lutar para ter coragem de enfrentar tudo. Mas hoje eu vejo mulheres que tiveram pai e mãe, e a única coisa que ela não quer é devolver o lugar de honra. E a única coisa que promete pra gente vida em abundância, a primeira palavra com promessa, é honra teu pai e tua mãe. E não fala que honra teu pai e tua mãe se eles foram bons, é honra teu pai e tua mãe independente de quem eles foram, independente do que eles fizeram, de onde eles erraram. Porque quando você consegue voltar, perdoar e honrar pai e mãe, a sua vida no seu casamento vai ser construída em Deus. A sua vida com seus filhos vai ser construída em Deus. Tudo que você não conseguiu do seu pai e da sua mãe, Deus já colocou dentro de você. E hoje de manhã, quando a Sueli falava, os recursos estão dentro de nós. Mas eu a vida inteira fui considerada doida, porque eu fazia tudo que eu ouvia Deus falar comigo. E eu literalmente ouvia, eu não tive medo. A minha mãe foi uma mulher corajosa, que me deu muita força, muita coragem. A minha mãe foi uma mulher que lutou para que nós sobrevivêssemos. Ela teve que prover. Ela foi uma mulher forte, corajosa, mas ela sente falta da proteção, da segurança e da direção. Uma mulher, ela pode fazer tudo na vida. Deus não tem problema com isso. Deus devolveu a voz para as mulheres. Jesus conversou com a mulher samaritana, com a mulher adúltera. Deus não tem problema com os pecados da mulher. Deus só quer que a gente volte à essência. E a essência da mulher é ela pedir perdão. É ela reconhecer que ela precisa ser amada, ser cuidada, ser protegida. Mas o nosso orgulho, muitas das vezes, nos afasta desse lugar de proteção, provisão e segurança. E nós atraímos pessoas feridas, machucadas. E que uma pessoa machucada pode oferecer feridas e machucados. Não é por culpa dela, é a única coisa que ela tem. Eu não podia deixar de falar isso, porque eu dormi ontem, muito angustiada na alma. Mas a palavra daquela mulher que falou que eu dei a resposta para ela quando eu falei a melhor coisa do mundo é voltar para casa. Todas as vezes que eu viajava a trabalho, eu queria ficar 10, 12, 15 dias fora. A casa para mim era um lugar de dor, porque eu não tive uma base familiar e eu achava que esse era o problema. Não era, era Deus me tratando, tudo fazia parte do propósito de Deus. E quando Deus ele faz a gente voltar às nossas essências, quando Deus nos permite voltar à essência, Ele fala, tem mulheres que foram feitas para o ensino, tem mulheres que foram feitas para fazer. Isso está tudo relacionado ao perfil de comportamento que Deus colocou dentro de cada uma de nós. Então Deus te chamou para algo específico, independente de como você é, a cor do seu cabelo, da sua pele, se você administra empresa ou se você serve dentro de casa. Existem tempos para tudo que Deus quer fazer na sua vida. Eu entendo que o meu tempo de ser uma mulher sábia, ajudadora, que provê, que nutre os sentimentos do meu marido, dos meus filhos. Eu tive que aprender, eu tive que construir essa mulher em Deus. E da mesma forma que eu construí em Deus, você também pode construir. E Deus, Ele não tem problema com os nossos pecados. A gente pede perdão, arrepende e volta onde a gente caiu. E Ele nos dá direção nova. E Ele nos dá a continuidade daquilo. E quando eu dormi ontem pensando na palavra que essa mulher me falou, a única coisa que eu falei com ela é que nós como mulheres, nós espantamos os homens bons da nossa vida e atraímos só os homens que estão como nós, com sede de vingança, com sede de justiça, querendo
Inconscientemente, gente, é inconsciente porque está alojado nos seus traumas, nas suas dores do passado, nas suas raízes de amargura. Não é consciente, é inconsciente, mas os neurônios, eles trabalham, independente de você querer ou não. Nós temos dois sistemas, o simpático e o parasimpático, que é o que dá comando aos nossos nervos. E os nossos nervos são alimentados pelos nossos pensamentos. Os nossos neurônios fazem sinapses de acordo com aquilo que você pensa. E se você está pensando mal do seu marido, ele vai ser mal. Se você está pensando mal do seu filho, ele vai ser mal. Se você está com um filho no ventre e está pensando que ele vai morrer, ele vai morrer. Você tem o poder de vida e de morte. Você tem o poder de gerar vida ou de gerar morte. Vai depender daquilo que está na sua mente. E aquilo que está na sua mente, a nossa alma está aqui. É o centro das nossas emoções. A nossa alma está aqui nos nossos pensamentos. E ontem, quando eu fui dormir com esse peso, ao mesmo tempo eu estava muito pesado, mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz, porque eu falei com aquela mulher. Que às vezes nós não encontramos um namorado ou um esposo, porque tudo que nós estamos pensando, eu quero ser independente, eu quero ser sozinha, eu quero não depender de ninguém para nada. É isso que a mulher empoderada desse século construiu na nossa mente. Não tem como nós vivermos sozinhas. Nós não nascemos para viver sozinhas. Nós não nascemos para viver sozinhas. Nós nascemos para ser amadas, para nos sentir cuidadas e protegidas. Toda mulher, independente do cargo que ela tem, o que ela quer é o braço forte do homem na hora que voltar para casa. Toda mulher não tem dificuldade nenhuma de fazer o mundo, porque nós temos uma capacidade neurológica absurda, baseado em todos os dons e talentos que Deus deu para nós. Mas o que nós estamos precisando é voltar à essência. Porque o que nós estamos desejando, um empoderamento feminino, não vai dar nunca. Que é ser independente, é o contrário da nossa essência. A nossa essência fala que o nosso marido nos honra e os nossos filhos. E se a gente voltar à palavra original de honra teu pai e tua mãe, nós recebemos a honra do marido. Eu não recebo. O que você tem dado? O que você tem nutrido? Eu não recebi durante 10 anos também. Mas eu nunca construí a mulher forte e independente. Eu precisei ser a mulher forte e independente. Mas eu não construí ela na minha mente. Na minha mente eu construí uma mesa com os meus filhos assentados, meu marido voltando para casa todos os dias para tomar café na mesa. E hoje, quando eu lembrei desse sonho, depois da Sueli falar, nós temos que voltar à essência. Os meus sonhos foram atendidos. Eu não tenho sonho por casa, por carro, por roupas, por viagens. Nenhuma mulher tem esse sonho, na verdade. Porque isso é natural, de um lar equilibrado vai acontecer. Deus, ele nos deu tudo isso. O sonho da mulher é ser respeitada e se sentir amada pelo seu marido. Eu vivi uma vida sem pai, vendo minha mãe lutar por 3 filhas dentro de casa. Eu aprendi a lutar. Mas eu aprendi não é para dar empoderamento para mulher nenhuma. Eu aprendi tudo isso para falar o que mais importa é voltar à essência. A essência de Deus, a essência do chamado, a essência da submissão. A essência que a missão Deus deu para o homem. Ele tem uma missão. E nós somos ajudadoras. Por isso que os nossos filhos homens, eles já nascem acelerados. Eles já são diferentes. Eu não entendia nada do que era um homem. Eu cresci dentro de uma casa com 4 mulheres. Eu fui entender homem quando eu tive o meu filho. E eu falei que se eu não tivesse um filho homem antes de me casar, eu não tinha ficado casado, porque eu achava que tudo que ele fazia era para me irritar. E não era. O meu filho de 3 anos já fazia a mesma coisa. É a essência. Nós precisamos aprender a conduzir isso. O homem nunca vai ser igual à mulher, a mulher nunca vai ser igual ao homem, porque Deus fez a mulher para completar o homem.
E se nós escolhemos ser independente, nós não queremos completar. Então alguma coisa vai ficar desequilibrada, e o que vai desequilibrar é a família. E a família é a base da sociedade. E por mais que esse discurso contra o empoderamento feminino, ninguém está querendo saber dele, eu vou deixar ele registrado, porque esse peso eu não vou carregar comigo. Porque eu sei que se você está buscando resposta, assim como aquela mulher foi na clínica ontem só para aliviar o estresse e saiu de lá com uma resposta, eu quero ser essa resposta só para aquelas mulheres que estão procurando essa resposta. Volta à essência. A sua essência é nutrir, gerar, criar relacionamentos. A minha mãe sempre fez isso, mesmo sendo uma mulher sozinha. A gente sentia até raiva, porque os ex-namorados voltavam para entender, para ser amigo da minha mãe. E isso era uma das coisas que mais me fazia raiva. E hoje eu entendo, a minha mãe carregava uma paternidade. E os homens estão clamando para aprenderem como ser pais, como ser homem de verdade. Porque esse empoderamento feminino tirou a essência do homem. Nós queremos tudo organizado, bonito, com florzinha. O homem não tem dificuldade em nos apoiar em nada quando ele se sente honrado. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme é o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem nas portas as suas obras. Nós somos admirados por aquilo que nós fazemos mesmo, porque tudo que nós fazemos carrega o padrão de excelência do céu. Mas o propósito não era o empoderamento feminino. O propósito é servir a nossa família, honrar os nossos pais, sermos mulheres sábias que sabemos discernir a diferença de quando nós saímos de casa, nós cortamos o cordão umbilical e nos tornamos uma só carne com o nosso marido. E as que não têm marido, volta à essência, porque Deus já foi muitas vezes o meu marido. Muitas vezes que eu não tinha. Porque o meu marido não veio pronto, eu estou construindo ele. E todos os homens dessa geração precisam ser construídos em Deus. E só nós podemos fazer isso. Depois que eu recebi essa mensagem à noite, e hoje eu tinha uma agenda, 6 horas de atendimento só de mulher. Aquilo me deu uma angústia na alma muito grande. Eu quero dizer, não tem dinheiro no mundo que compense a paz interior de você ser uma mulher sábia, que cresce em conhecimento e sabedoria e gera dentro de você o amor, o respeito, a compreensão para ser a mulher sábia que Deus te chamou para ser. E voltar à essência é a melhor coisa. Não estou falando que é proibido a mulher trabalhar. Em Provérbios 31, vou repetir, a mulher administrava, mas a primeira coisa que está escrito é que ela fazia bem e não mal todos os dias da sua vida. E esse empoderamento feminino, ele manda a gente fazer mal a alguns para construir a nossa história. Isso é mentira, isso não é necessário. Quando nós voltamos à essência em Deus, nós conseguimos fazer o bem e não o mal todos os dias da nossa vida, para sermos a mulher honrada pelo nosso marido e pelos nossos filhos, que é o que importa para nós. Porque por mais que tenhamos títulos, diplomas, dinheiro, status, poder, empresas, negócios, roupas caras, bolsas caras, joias, calçados, nada disso preenche o vazio da essência que Deus colocou dentro de nós. Então eu
Eu quero encerrar essa palavra, eu vou orar. Eu vou orar porque a autoridade que eu carrego, de todo conhecimento que eu carrego, nunca foi meu. Sempre foi Deus me direcionando segundo o propósito e o chamado dele para minha vida. E se você é uma mulher que quer voltar à sua essência, que está se sentindo doente, que está doente no corpo, sobrepeso é doença. Ansiedade é doença, depressão é doença. Se você está sentindo qualquer coisa, pode me procurar. Se você quiser mandar esse vídeo para alguma mulher que está assim, eu estou disposta a ajudar. Porque o meu propósito é ajudar vocês a voltar à essência. Nunca foi conquistar. Eu sei fazer tudo. Deus me permitiu todos esses dons e talentos, porque eu tive que viver isso para hoje eu conseguir falar com vocês. Eu não vivi porque eu quis. A minha história fez isso. Mas eu escolhi voltar à essência. E a essência que toda mulher quer é voltar para dentro de casa, ser protegida, cuidada, amada, direcionada. E o seu marido e seus filhos a honrarem. E hoje eu vivo isso dentro da minha casa. Eu sou uma mulher honrada, respeitada, me sinto amada, cuidada, protegida e direcionada pelo meu marido e os meus filhos. Tenho meu marido como autoridade superior dentro dessa casa. E nós vivemos em harmonia no meio do caos que a sociedade está vivendo. Mas eu escolhi obedecer e voltar à essência daquilo que Deus me chamou para ser. Não sei você que está aí, se você crê em Deus, mas eu creio. E se você não crê também, pode me chamar que eu também posso te ajudar. E eu vou nessa terra. Eu quero te ajudar a voltar à essência daquilo que Deus tem para a mulher sábia que edifica a casa. Curva sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero orar. Pai, nessa manhã, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor me despertou a fazer esse combatemos, ó Deus, o direito da mulher, porque o direito que quem deu para a mulher foi o próprio Jesus quando veio na terra. Eu me sinto, ó Deus, construída, direcionada, e assim como o Senhor fez comigo, ó Deus, me fez me sentir amada, me fez me sentir cuidada, me protegeu durante toda a minha infância, durante toda a minha vida, dos professores, das professoras que foram maus, que eram agressivas, que eram mal amadas, que tinham a alma destruída e que estavam ali, ó Deus, dentro de uma sala de aula simplesmente para lutar pelo empoderamento feminino. Nesse momento, ó Deus, eu quero libertar essas mulheres, ó Deus. Eu quero declarar o perdão, ó Deus, para todo professor, toda professora que foi para dentro de uma sala de aula baseada na rebelião dos pais ou na rebelião contra seus maridos, para poder possuir, ó Deus, o dinheiro, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, eu quero, ó Deus, perdoar também, ó Deus, as pessoas, ó Deus, que ao longo do meu caminho, ó Deus, passaram pela minha vida e acharam que me fizeram mal. Não, Pai, tudo isso foi com permissão do Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos permite sermos, ó Deus, moldados segundo o teu propósito. E graças a essas pessoas eu me tornei, ó Deus, a mulher sábia, que o Senhor diz na Bíblia que nós tenhamos que ser. Eu quero te pedir também perdão, ó Deus, por todas aquelas mulheres, ó Deus, que abandonaram os seus lares, os seus filhos, ó Deus, para poder lutar, ó Deus, por algo, ó Deus, que elas não precisavam naquele momento, simplesmente porque cada vez mais foi entrando, ó Deus, as coisas que a sociedade foi colocando e retirado, ó Deus, a essência, que é a de nutrir, de gerar, de criar vínculos, ó Deus, e relacionamentos na terra. Então, nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir perdão, ó Deus, em nome de todas essas mulheres que um dia saíram de casa sem necessidade, não por necessidade de recurso, mas por necessidades da mente dela, ó Deus, de saciar a vontade própria, de serem independentes, de serem aquelas que geram recursos além dos homens, aquela que
Faz, ó Deus, para poder dizer que é ela que faz e não permitir, ó Deus, esses homens de crescerem. Eu quero te pedir perdão também, ó Deus, por todos os homens, ó Deus, que abusaram de mulheres, ó Deus, fisicamente, sexualmente, intelectualmente, de alguma forma, ó Deus. As mulheres também, ó Deus, foram, ó Deus, abusadas de várias maneiras. Mas eu também quero confessar, ó Deus, diante, ó Deus, de todas essas pessoas que estão aqui, eu quero te pedir perdão em favor da vida desses homens, ó Deus, que em algum momento, ó Deus, estão perdidos, ó Deus, e sabe que aquela atitude não foi certa, mas não sabe como fazer para voltar à essência. Então, nesse momento, ó Deus, eu confesso, ó Deus, esses pecados, ó Deus, desses homens e dessas mulheres diante do Senhor, ó Deus. E assim como o Senhor, ó Deus, nos ensinou, ó Deus, que nós podemos pedir perdão pelos nossos familiares, nós podemos pedir perdão pelo nosso cônjuge, nós podemos pedir perdão pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Eu me coloco aqui na posição, ó Deus, de pedir perdão, ó Deus, a Ti, ó Deus, por todos os homens e mulheres, ó Deus, que foram desviados, ó Deus, do seu propósito, do seu chamado, ó Deus, pelas dores, pelas feridas na alma, ó Deus, que eles estão carregando e nem eles mesmos sabem onde estão. Nessa manhã, ó Deus, eu quero Te agradecer, ó Deus, por cada pessoa que está aqui, ó Deus, ouvindo ou que passou por essa live, ou que essa live vai chegar em algum momento na vida dessas pessoas. Porque eu sei que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que traz a essência, o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas, assim como o Senhor fez, ó Deus, na minha vida, conectando o meu pai, ó Deus, a pedir perdão para minha mãe através da minha vida, e me conectando a minha mãe para perdoar, ó Deus, aquilo que eu achava que era culpa dela, mas que não era, fazia parte, ó Deus, do propósito do Senhor para minha vida, para me gerar, para me fazer crescer e entender tudo isso que eu estou entendendo agora, ó Deus, e poder ajudar outras pessoas a saírem dessa escravidão, desse empoderamento feminino, que nós não precisamos do empoderamento feminino, mas nós precisamos, ó Deus, é de voltar à essência, porque o Senhor já colocou, ó Deus, todo o poder sobre as nossas mãos. A Tua palavra diz que a mulher, ela compra, vende, negocia, trata, ajuda, costura, dá, ó Deus, direção aos servos, aqueles que estão ali, ó Deus, para servir, e que não existe lugar de diferença entre um e outro, porque nós todos, ó Deus, temos a mesma essência, e todos nós fomos criados com um propósito exclusivo nessa terra, e que o lugar, ó Deus, onde nós nos tornamos plenos, é o lugar do Teu propósito, é o lugar onde o Senhor nos chamou para sermos, ó Deus, e servirmos, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Assim, ó Deus, como o Senhor me levou às raízes, ó Deus, para curar os meus traumas, as minhas feridas da alma, as dores que eu carregava do meu passado, da minha história, ó Deus. Leva esses homens e essas mulheres, ó Deus, que vão ouvir essa live em algum momento, ó Deus, eu não sei quando, mas que eles também retornem a essa essência, que eles encontrem o Espírito Santo de Deus através, ó Deus, dessa oração, e que esse Espírito Santo, ó Deus, que habita em mim, possa habitar neles, porque a Tua palavra fala que o Espírito Santo é educado, e ele permite, ele quer ser, ó Deus, convidado a entrar para nos ajudar a resolver tudo que está fora do lugar. Então, assim como o Senhor fez na minha vida, ó Deus, dá o Espírito Santo para habitar dentro de cada uma dessas pessoas que vão ter acesso a essa live, ó Deus. E que elas desejem esse Espírito Santo para poder fazer morada na vida delas, ó Deus, e transformar a história delas assim como transformou a minha. Pai, e que a mesma paz que está reinando dentro do meu lar, ó Deus, possa reinar as famílias da nação brasileira. Que essa paz que excede todo o entendimento, independente de situação financeira, independente de caos, independente de problemas, independente, ó Deus, de dificuldades, ó Deus, porque as intempéries vão vir para todos nós. São as intempéries que nos fazem ser fortes, corajosos e permanecer até o fim. É ela que nos edifica e que nos faz, ó Deus, sermos resilientes para suportar o processo, porque o processo
já foi determinado pelo Senhor, e o Senhor falou que estaria conosco todos os dias e não nos deixaria sós em momento algum. Então, se o Senhor está conosco, nós temos uma paz que excede toda perturbação, todo entendimento, que excede toda a sabedoria humana, ó Pai. É uma paz que só o Senhor é capaz de dar, que não está baseada em circunstâncias, mas está baseado, ó Deus, no propósito do Senhor para a vida de cada um. E nesse momento, ó Deus, assim como o Senhor me colocou, me restabeleceu no lugar de filha, ó Deus, filha não só do Nilson e da Jezebel, mas também do meu Pai eterno, que é o Senhor, Deus que criou os céus e a terra. Que todas essas pessoas que estão aqui, ó Deus, possam ser reconectadas ao Senhor como filhos, ó Deus, e que eles possam se sentir amados e cuidados, ó Deus, e saber que tem um Pai que deixou o Espírito Santo para interceder até quando nós não temos palavras, ó Deus. Assim como eu estava ontem à noite, sem saber o que fazer. Mas nessa manhã, o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, me direcionou a estar aqui nesse momento, ó Deus, e a liberar esses homens e mulheres que foram aprisionados, ó Deus, por essa doença da alma, ó Deus, que está causando as ansiedades, as depressões, o medo, a tristeza, a revolta, a angústia, ó Deus, de maneira, ó Deus, que não é baseado no processo, mas é baseado na dor e no sofrimento. Mas nesse momento, nos reconecta, ó Deus, a Ti, ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para que sejamos, ó Deus, pessoas que vamos libertar outras pessoas, que vamos curar outra pessoa. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que quando somos curados, ó Deus, nós possuímos o bálsamo da cura para aqueles que nos cercam. E nós somos seres relacionais. E que precisamos estar conectados uns com os outros, seja através da internet, seja através da comunhão, seja através do ambiente de trabalho, seja através da escola, não importa como. Aonde esses homens e essas mulheres estiverem plantados, ó Deus, que eles carreguem a cura, ó Deus. Assim como o Senhor, ó Deus, ministrou essa cura sobre a minha vida, ó Deus. E eu tive o privilégio de estar, ó Deus, com homens e mulheres dentro daquela sala, ó Deus, por mais de 18 anos, ó Deus, conhecendo as feridas, ó Deus. E hoje podendo falar, ó Deus, que a raiz é a mesma. Nós precisamos voltar à essência da nossa criação. Porque só o Senhor sabe o propósito para o qual nós fomos gerados nessa terra. E que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos estar dispostos a viver o processo. E que todo orgulho, toda fortaleza da mente de orgulho, ó Deus, possa ser quebrada. E toda a essência possa ser restaurada. Que filhos venham confessar, ó Deus, a raiva, a angústia, a tristeza pelos pais, ó Deus. Não para os pais, mas para o Senhor. E que a mente deles seja restabelecida, ó Deus, em conexões de paz, conexões de amor, ó Deus, por aqueles que foram genitores, ó Deus, reais. Que mulheres possam ser reconectadas, ó Deus, perdoando os filhos, tirando todo o peso, toda a culpa, toda a acusação da gestação, baseada naquilo que ela estava vivendo naquele momento. Que mulheres sejam reconectadas a Ti, ó Deus, pedindo perdão por todas as vezes que foram más, por todas as vezes que pensaram mal dos maridos e que desejaram que eles fossem martirizados mais uma vez. E nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que de maneira sobrenatural, ó Deus, transbordante, ó Deus, maravilhosa, assim como o Senhor fez na minha vida, faça sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa live. Porque eu sei que o poder do Senhor, ó Deus, Ele é infinitamente mais e Ele não tem barreiras, não tem fronteiras, não tem estado. O Espírito Santo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é o Deus único que é soberano, que pode estar, ó Deus, onisciente, onipresente, onipotente, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu abençoo todas as pessoas que ouviram e que vão ouvir essa live nesse dia. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, eternamente. Amém, amém e amém.
Deus abençoe. Parece que a minha câmera fechou, mas eu vou deixar essa live salva. Se você quiser compartilhar, eu acredito que nós vamos compartilhar ela também no Ministério Curadas para Curar o Brasil, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que Deus te tire desse lugar de empoderamento feminino e te volte para a essência, porque Deus não tem problema com mulheres que fazem, Deus tem problema com mulheres que não se submetem ao chamado e ao propósito dele para a vida de vocês. E eu estou à disposição, quem quiser falar comigo pode me chamar no direct, pode mandar mensagem no WhatsApp dos grupos do propósito, no Ministério Curados para Curar. Eis-me aqui para servir vocês. E agora eu vou servir um grupo de mulheres com os meus dons e talentos, mas baseado na submissão e na essência restaurada. E graças a Deus, eu pude fazer isso e tirar o peso que estava sobre a minha alma, o peso que estava dentro de mim, me fazendo sentir oprimida e preocupada. Eu precisava entregar essa palavra para vocês. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu vou estar orando pela vida de vocês que passaram por aqui, que estiveram por aqui, ou que vão receber essa live, porque o meu Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece cada um de vocês, onde vocês estiverem. Você pode falar, se o Senhor é o Deus que fez isso na vida dessa mulher, faça na minha vida também, e Ele faz. Porque o que importa é quando o nosso coração está de volta à essência. E a essência é Jesus, a essência é Deus, que nos criou com um propósito lindo, maravilhoso. Por isso que Ele colocou tantas habilidades nas nossas mãos como mulheres sábias, cada uma com as suas. E eu preciso de vocês. E eu quero ajudar aquelas que precisam de mim. Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço.